Tudo bem com vocês? A professora espera que vocês estejam maravilhosamente bem, porque eu sempre desejo tudo maravilhoso na vida de vocês. Vamos começar com uma lição boa para hoje? Vamos começar com uma lição assim, professora? Não vou ficar com preguiça, vou deixar a preguiça de lado, porque preguiça não vem. Vou me dedicar, vou me concentrar, vou fazer minhas atividades, vou aprender cada vez mais, né, gente? Vamos fazer isso. Nós temos que fazer nossa liçãozinha, nós temos nossa aula todo dia, então vamos nos dedicar, ó. Tudo que a gente se dedica e faz com amor, ó, sai tudo maravilhosamente bem, tá bom, meus amores? Então, tudo que vocês forem fazer na vida de vocês, se dediquem o máximo que vocês puderem. Faça as coisas com amor, porque tudo que faz com amor sempre vai sair assim do seu agrado, você não precisa fazer duas vezes. Então, se dedique, tá bom, meus amores? E, ó, hoje nós temos duas aulas, né? História e Geografia. Lembrando, né, que daqui a pouquinho nós vamos estar ali, ó. Agora vocês vão fazer a aula juntinho com a prova, mas ali tudo juntinho. Tá, então a professora vai ver o que nós vamos estudar hoje, para quando você chegar lá na sala de aula, já está, ó. Professora, já assistiu o vídeo, já sei o que nós vamos fazer hoje. Beleza. Então vamos lá. O que nós vamos estudar hoje? Hoje nós vamos estudar sobre o município, sua história e sua gente. Por que nós vamos falar sobre a história? A gente vai falar sobre como que surgem os municípios. Então, os municípios, eles têm de origem, assim, por exemplo, no começo, era comum ser edificado um município na beira de um rio, na beira de um lago, na beira do riacho. Como que acontecia? As pessoas chegavam e por exemplo, tinha água perto, aí às vezes o solo era, porque naquela época eles viviam muito de pesca e de plantação. Aí chega num lugar desse, né? Eles montavam lá a cabaninha deles. Aí chega num lugar desse, tem água em abundância, tinha peixe em abundância, tinha um solo fértil. O que é um solo fértil? Um solo que tudo que planta nasce. Aí o que acontecia? Eles começavam a se aglomerar lá. Depois dessa aglomeração, o que acontecia? Eles começavam a fazer casas. Aí vinha outras pessoas de outros lugares e via que lá era o quê? Lá tinha abundância, né? Era bom para pescar, o solo era muito bom para fazer plantação. Então o que acontece? Aí conforme ia chegando pessoas, mais construções de casa, aí com a expansão, o que é a expansão? Vai aumentando. Aí vira uma cidade. Então, é isso que nós vamos trabalhar no textinho lá hoje, é sobre essa formação da cidade. Como é que ocorre essa formação? Não é do nada. Lógico que vocês já ouviram falar, tem cidades planejadas, mas a história real da cidade, quando acontecia bem antes, foi assim, as pessoas chegavam e viam que o lugar era favorável, né, para ali eles estar sobrevivendo, e eles iam fixando moradia, tá? Tem cidade planejada? Sim, tem, mas isso é igual a cidade mesmo de Brasília, né, gente? Lá é tudo planejadinho, não sei se vocês já ouviram, muito lindo. Depois eu vou ver se eu acho um desenho antigo, nem que eu coloco numa próxima aula para vocês verem, tá? Como que é, muito legal. Então nós temos a cidade que elas, igual essa que eu tô falando para vocês, a edificação dela é meio desorganizada, né? O pessoal foi chegando e foi ficando. Mas uma cidade planejada, ela é toda organizadinha. Por isso que depois as pessoas que, por exemplo, o prefeito, que cuidam da cidade, que mantém a cidade, o que eles têm que fazer? Eles têm que se organizar e vão organizando a cidade. Por isso que depois vai fazendo asfalto. Por quê? Porque começa de forma desordeira. Um aqui, outro ali. Depois aí o que aconteceu? Já vai formando o bairro, as ruas, tudo. É assim que acontece. Por isso que depois tem toda a organização. Por quê? Precisa ter tudo organizado. Porque você já pensou, gente, se fosse uma bagunça ainda, tivesse um rio aqui no meio da cidade? Então tem que ser tudo bem organizadinho, tá? Então isso que nós vamos trabalhar em história hoje, sobre a edificação de um município. E também nós vamos trabalhar o que acontece com o passar do tempo. Continua a mesma coisa? Muda? Então nós vamos trabalhar com um trecho de um bairro, onde eu vou mostrar para vocês como que era e como que ficou, para você estar observando com o passar do tempo essas modificações acontecem, tá bom? Então essa é a nossa aula de hoje. Vamos lá para a explicação de geografia. Um beijo. Tchau.
nossa aula de história. Nós vamos falar sobre o que hoje na aula de história mesmo? Sobre o município, sua história e sua gente. Porque todo município tem sua história, né? Porque ele, da onde que ele surgiu, como que ele surgiu, quem foi que deu o nome, como foi escolhido o nome. Então ele tem sua história, como as pessoas foram chegando na cidade, nesse local para formar um município, né? Igual nesse textinho aqui, ó, ele fala tudo isso. Como que começa a construção de um município, né? Como que tem uma origem um município? Como que ele começa? Então, ele pode começar à beira de rodovias, ferrovias, de rios, de lago. Igual nessa história que eu contei aqui, que eu contei lá no outro vídeo, essa história aqui, ela fala sobre o quê? Sobre as pessoas que foram chegando, aí chegou nesse lugar aqui que tinha rio, o solo era muito bom para plantação, aí eles foram ficando. E isso foi chegando outras pessoas. Então, vocês vão ler o textinho, tá? Depois nós vamos fazer o quê? Nós vamos entender esse texto. Vamos entender esse texto? Do que o texto fala? Sobre o município e sua história ou sobre o município, sua história e sua gente? Então, vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que entender o texto para poder responder aqui, tá bom? B. Onde é comum os bairros se formarem? Essa pergunta aqui é de acordo aqui com o texto. Então, para vocês saber responder, vocês vão ter que fazer o quê? Vocês vão ter que ler o texto. Ler o texto, vocês vão saber responder aqui, tá? Então, porque aqui no texto fala onde que esse município aqui que nós estamos estudando, ele começou a se formar. Onde que deu a origem dele, tá? Depois, letra C. Ao construir as suas casas à beira do riacho, do que os moradores passaram a viver? Depois que eles começaram a construir a casa aqui, eles passaram a viver do quê? Da pesca, de pequenas plantações de criação de gado, ou somente de pesca e de plantações, tá? Tudo isso tem no texto, vocês vão responder de acordo com o texto. D. De acordo com o texto, com o passar do tempo, o que aconteceu com o passar do tempo? As pessoas foram embora do povoado ou vieram mais pessoas para o povoado? O que aconteceu aí nesse município? As pessoas foram embora ou as pessoas chegaram? Depois, na número 3, eu coloquei aqui para vocês, ó, duas imagens de um bairro, tá? Então, a primeira imagem é essa daqui. A segunda imagem é essa daqui. Por que a professora colocou um bairro como que ele era antes e como que ele ficou depois? Por quê? Porque vocês vão trabalhar agora de detetive. É igual o joguinho dos sete erros. Vocês vão observar bem a cena e depois vocês vão falar para a professora que quando vocês observou esse bairro, o que foi possível vocês verem? Vocês perceberam que não houve mudança ou vocês perceberam que houve mudança? Depois na B, o que aconteceu com o passar do tempo? O que aconteceu aqui? Vocês acham que continua a mesma coisa? Que as pessoas progrediram, que as pessoas mudaram o bairro? Que mudança que aconteceu aqui? Letra C. Na cena da primeira rua, tem uma casa em construção. Aqui, ó. Tem uma casa em construção? Correto ou incorreto? Por que ela é incorreta? Eu quero saber se tem ou não uma casa em construção e vocês vão explicar para mim. Se é. Vamos supor, professora, eu coloquei que é correto, então você vai me explicar por que é correto. Então, tem uma casa lá? Se está incorreto, vocês também vão me explicar, tá? Letra D. O que tem de semelhança e diferente na primeira cena e na segunda cena? O que essa cena tem de igual, de semelhança, e o que ela tem de diferença? Ó, vocês acham que o asfalto dessa rua é o mesmo ou mudou? As casas são a mesma? Tem as mesmas árvores? Então, isso daí que a professora quer saber, tá? E para finalizar a nossa aula, já dá para finalizar, deve ter mais duas perguntas. Vocês vão descrever com suas palavras quais mudanças você está observando na segunda cena. Então, você vai olhar lá na segunda cena e vai falar para mim quais são as mudanças que você observou, tá? Depois, vocês vão inventar um nome para esse bairro, tá bom? Cada um aqui mora num bairro, né? A professora, por exemplo, mora no bairro
Jardim Santa Maria. Então, vocês vão criar um nome para esse bairro, tá bom? Agora sim, para finalizar nossa aula, o que que vocês vão fazer? Vocês vão representar nesse espaço todinho que a professora deixou abaixo. Vocês vão fazer um trecho do bairro que vocês moram. Professora, posso desenhar a rua que eu moro, que tem casa de um lado e do outro? Pode. Vocês vão representar nesse espaço um trecho dos bairros de vocês, tá bom, meus amores? Um beijo, tchau.